Pastor Marcos Dantas. Bem, boa noite a todas e todos. É sempre um prazer estar participando do debate nesse espaço histórico, discutindo esses novo momento do nosso processo político democrático. Mas eu acho que eu vou fazer aqui uma provocação, ou talvez muitas provocações, que tem certas questões aí que eu não estou conseguindo entender muito bem, e talvez alguém possa me esclarecer melhor. Eu trouxe aqui comigo uma edição do jornal O Globo do dia 30 de junho de 2013. 30 de junho de 2013. Todas essas páginas, da segunda até a 21ª, uma edição de domingo, trata das grandiosas manifestações. Inclusive aqui em cima, esse mato, com todos os colunistas do Globo, curiosamente, todos os colunistas do Globo, nesse dia, tratando das manifestações, desde Mira Leitão, Caetano Veloso, Hélio Gato, João Valdo, o mais variado, veríssimo. Bem, e aí, cada página dessa tem algum tipo de matéria, tem uma matéria até com o Manuel Castelo, nosso conhecido intelectual da Sociedade da Informação, há matéria sobre redes, não podia deixar de ter uma matéria sobre redes, né? Manuel Castelo. E aí eu chamo a atenção na página 16, que tem um calendário das manifestações. No dia 6, em 4 cidades, entre elas Rio e São Paulo, 5.000 manifestantes. Aí tem aqui um quantitativo de confrontos, coisa e tal, que eu não vou entrar em muitos detalhes, senão meu tempo acaba. No dia 7, 5.000 manifestantes também, só em São Paulo. No dia 10, 15.000 Rio e São Paulo. Nessa altura a polícia já tinha feito seu papel, né? De pegar uma manifestação que em princípio não ia dar nem manchete, a polícia de São Paulo deu uma bela ajuda, descendo o cacete e criando uma situação realmente insuportável. Concordo que ali a coisa muda de figura. 10.000 em São Paulo, 20.000 no Rio, a coisa está crescendo, 24.000 em Niterói, São Paulo, 2.500 Rio, Brasília. Aí dá um salto, 276.000 em Rio de Janeiro, Belém, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 16 cidades. 276.000 e mais 16 cidades. Dia 18, aí um monte de cidades também, cidades médias do interior, Arapiraca, Maringá, São Gonçalo, aqui no nosso Rio de Janeiro, Boa Vista, 111.000. 139.000 no dia 19, bem, no dia 20, 1.400.000 manifestantes em Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, Boa Vista, Cabo Frio, Cuiabá, Fortaleza, São Luís e mais 20, Rio de Janeiro, Brasília e mais 120 cidades. Nesse dia, de fato, nós tivemos uma grande movimentação em todo o país, que juntou, segundo aqui as estatísticas do Globo, 1.400.000 pessoas no dia 20. Dia 21 caiu para 161.000 também em muita cidade, 32.000 no dia seguinte, 35, 58, subiu, 95, caiu. No dia 28, 12.500, uma opção de cidade, inclusive Rio de Janeiro, Birapema, que é a cidade do interior, etc. E tal. Bem, e aí no dia 30, esse grande jornal aqui. E aí me chama a atenção o seguinte: no dia 29 de junho, que não tem nenhuma notícia a respeito, na cidade de São Paulo, 1.200.000 pessoas se reuniram numa manifestação evangélica comandada pelo pastor deputado Malafaia e pelo pastor deputado Marco Feliciano. Nenhuma notícia. Eu peguei isso por aí. Primeiro que alguém me chamou a atenção, como você não sabe? Eu não sabia. Claro. E aí
internet, acabei descobrindo no G1 uma notícia aqui de 20 a 15 linhas. Possivelmente a Folha de São Paulo deve ter publicado uma notinha assim caído, uma manifestação de 1.200.000 pessoas, comandada por 2 deputados pastores, e não foi uma mera manifestação de reza. E algumas coisas eu comecei a juntar peças. No meio dessa confusão toda, os deputados são pilhados usando aviões da FAB e parece que não estava acontecendo nada. Entre eles, o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves. No meio dessa manifestação toda, o governador aqui de São Paulo está transportando seu cachorrinho de helicóptero por aí. No Rio de Janeiro. No meio dessa manifestação toda, bem, aí você começa a perceber, bem, a Dilma dá uma resposta que não me parece que tenha sido a melhor resposta, né, plebiscito para a reforma política, e o programa Mais Médico é um programa que é interessante. Bem, isso foi enterrado em 2 ou 3 semanas depois. E a gente começa a pensar no seguinte, falou-se nessa mesa de novo em crise de representatividade. O Renan Calheiros, vocês têm certeza que não representa nada? O Eduardo Cunha, líder do PMDB, vocês têm certeza que não representa nada? Ou Henrique Alves não representa nada? Eles não estão nem aí. Nós temos agora todo esse problema do transporte, montou-se uma CPI, e 2 vereadores que eram até contra a CPI, resolveram que vão assumir a CPI, e vão assumir a CPI. Porque eles representam sim. Eles não nos representam. Mas eles têm o eleitorado deles. Como o Marco Feliciano tem o eleitorado deles. Como o Renan Calheiros tem o eleitorado deles. Como o presidente da República, que foi derrubado da presidência por roubo e corrupção, está lá no Senado eleito senador. Ninguém nomeou, não. Está eleito. Tem alguma coisa que é muito mais séria do que manifestações de classe média que não se sentem representadas por um sistema político que, de fato, está completamente corrompido. E aí a gente pode discutir, se quiser discutir, porque aí a discussão é muito complicada, a própria estrutura política desse país. Aí a gente pode discutir a democracia liberal que nós temos. Pode discutir quem elege e quem elege. E aí a discussão vai ficar extremamente difícil. Porque você tem hoje no Brasil, de fato, um processo político que não é a classe média, que é o processo do Brasil profundo, que é o processo efetivamente do povo, do cara que está batalhando no ônibus 3 horas por dia para chegar no trabalho, outras 3 horas para voltar para casa, e que vai voltar no brasão daqui a 2 anos. Como o professor Walton, daqui a 2 anos. Assim como o Marco Feliciano, no ano que vem vai ter o dobro da votação que ele teve no ano passado, há 2 anos atrás. Não tem dúvida disso, podem me cobrar. Podem me cobrar. Bem, essas manifestações trouxeram uma insatisfação de um setor da sociedade brasileira. E pelos números aqui, desculpa, Praça Tari tem 1 milhão todo dia. Tá? Derruba o governo. 1 milhão todo dia derruba o governo. Agora, liderada, entre outros, pelo cara que era o diretor da Google no Egito. Então, é um setor da sociedade egípcia que, setor, digamos, ocidentalizado, laico,
que, precisando de mais liberdades, claro, precisando de internet, porque é um setor que está inserido num processo produtivo e num processo cultural do qual as redes tecnológicas fazem parte, achou que tinha que mudar aquilo. Ajudado, obviamente, pelo Império, onde está a Google, onde está a Microsoft, onde está o Yahoo, né, onde está a Apple, do iPod, derrubou. E aí, meses depois, quem elege são os islamistas muçulmanos, tiveram que derrubar de novo. Como já tinha acontecido na Argélia há uns 10 anos atrás. Tem conflitos na nossa sociedade contemporânea que está difícil a gente explicar pelas categorias clássicas. E que a gente tem que começar a redesenhar uma série de categorias, ou repensar uma série de questões para entender que capitalismo é esse que a gente vive hoje. Quem está em crise na Europa, alguém já tem um nome até que me parece que tem um sentido interessante, é o cognitariado. É aquele trabalhador precarizado, mas que é um trabalhador intelectualizado. É um trabalhador artístico, é o professor, é o criador de modas, entendeu? O pessoal que faz uma série de tipos de serviço com um certo conteúdo cultural e que, por causa de um sistema financeiro completamente desregrado, e que eles achavam, ninguém estava reclamando desse sistema financeiro até uns 5 anos atrás, estava tudo ótimo. Estava todo mundo consumindo, estava bom toda a vida. Mas um sistema financeiro completamente desregrado, baseado em emprestar dinheiro, né? Sem perguntar se o cara pode pagar, de repente pega. E aí, quem paga a conta não vai ser o banqueiro. Aí foi o cognitariado pagar a conta. Agora eles estão entendendo a crise em que eles estavam cavando e não tem solução. Ele tem solução. Porque para ter solução é preciso colocar em discussão uma série até de valores éticos, culturais, consumo, em que todos nós nos envolvemos. O Brasil tem um problema, penso eu, bastante complicado. Pelo menos as forças no poder, viram-se diante de uma crise e resolveram sair dessa crise como? Financiando o consumo. Enchendo as nossas cidades de carro. Fazendo com que as pessoas se sentissem bem porque compram. Não fazendo com que as pessoas se sintam bem porque tem mais cultura ou tem mais educação. Se há uma coisa interessante nessas reivindicações atuais, isso foi realmente interessante. Pelo menos a classe média, porque eu vou dizer que a classe média percebeu, olha, a gente tem estados tão bons assim, não pode ter uma escola melhor. Se há algo positivo, que eu não sei se vai se confirmar, eu adoraria que se confirmasse, é a classe média reivindicar escola pública. Porque até hoje, em geral, eu sou dessa geração exatamente, a classe média simplesmente tirou seus filhos da escola. Eu sou de uma geração de classe média que estudou em escola pública e sou de uma geração de classe média que tirou os filhos da escola pública. Entendeu? Se a classe média resolver reivindicar a escola pública, vai ser um resultado interessante. Agora, tem que estudar onde é que está, tem que verificar onde está o problema. O problema não está na presidência da República. Quem gerencia e administra o ensino público fundamental e básico é o governador do Estado e o prefeito. Aliás, com boa parte do sistema de saúde também é responsabilidade do governador do Estado e do prefeito. Assim como o transporte público é responsabilidade do governador do Estado e do prefeito.
Assim como a segurança pública é a responsabilidade da segurança pública, né, é a responsabilidade do governador do Estado. No entanto, se esperou a resposta do presidente ou da presidente da República. E não teve coragem de dizer, olha, vamos lá embaixo. Como aliás agora o pessoal está ocupando a Câmara de Vereadores, faz muito bem, só que tem só 50, 100 mil hoje, talvez. O resto não está lá. Então são essas questões que a gente tem que começar a pensar um pouco. Entende? Pensar um pouco aqui. Queremos educação, ou bem a gente resolve enfrentar o problema da educação, eu tenho só um minuto para encerrar, já fiz a provocação que eu queria fazer. Entende? E para enfrentar o problema da educação, vamos ter, aí eu vou só soltar a frase, que eu não tenho como explicar, mas eu tenho experiência de MEC, então eu sei do que eu estou falando, desculpe um pouco da arrogância, mas enfrentar o problema da educação hoje representa federalizar a educação brasileira. Porque Estado e município não vai e o problema da saúde também talvez passe por aí. Eu fico por aqui, qualquer outra coisa depois eu discuto.